Alô, estimados internautas, nós estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube para analisar a conjuntura política do Brasil da última semana. E o tema de hoje eu vou falar sobre um tema que é a intervenção militar e as suas relações com a conjuntura política brasileira que tem acontecido de fato de relevante nessas semanas. Eu anotei aqui algumas ideias que eu vou me embasar para poder transmitir para vocês essas ideias. Então, eu começo dizendo que a intervenção militar foi louvado por alguns e visto com uma certa desconfiança e uma certa ressalva por outros. O certo é que em momentos de uma certa instabilidade política, e aqui especificamente de segurança pública, o Brasil sempre tem um costume, uma mania até desses momentos assim de dificuldades, apelar para essa instituição dos militares. Quando o caldo esquenta, realmente eles são chamados. Trata-se da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, um estado que apresenta, não diferentemente de outros estados brasileiros, altos índices de violências. Aí eu pergunto, seriam os militares os salvadores de uma pátria já combalida? A instância final antes do caos? Estariam eles preparando já uma possível retomada do poder? Foi assim em 1964 e o fato se repete agora em 2018. Em 1964, o inimigo a ser destruído era o comunismo, um aspecto até simbólico. No entanto, hoje, quem são os inimigos? Ou quais são os inimigos? Os contraventores, os bandidos, não seriam aqueles que o Estado abandonou por décadas na ausência de políticas de proteção social desse mesmo cidadão? Por que atacar a favela se sabe-se que o problema não está lá? O certo é que os militares estão de volta. Depois de 1964 a 1985, nunca essa instituição teve tanto poder como agora. Estão aos poucos substituindo políticos que fracassaram no bom êxito da sua governança. Então temos o general Braga Neto e o general Richard Nunes mandam mais que propriamente o governador Luiz Fernando Pezão, democraticamente eleito no Rio de Janeiro. Há pouco, Michel Temer entregou também o Ministério da Defesa ao militar general fardado Luna e Silva. E o número 2 da Segurança Pública é o general Santos Cruz. Bom, frente a essa intervenção militar no Rio de Janeiro, quais seriam o que pode refletir nessa conjuntura política nacional? Por um lado, nós temos o governo Temer, certamente já em seu estágio final, moribundo, que fracassou numa tentativa de aprovar uma reforma previdenciária que era a menina dos olhos do mercado. Todo mundo sabe. Agora, há uma evidência também, uma vontade quase que explícita do próprio Temer se candidatar à reeleição. Difícil será convencer o eleitorado, frente à sua alta rejeição, primeiramente, e uma taxa de desemprego que atinge 12,2% nos últimos 3 meses. Esses percentuais colocam quase 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Temer, que assumiu o controle político, prometendo colocar o Brasil nos trilhos. Esses percentuais de excluídos colocam como se fossem desempregados um balde de água fria nas pretensões do presidente.
Se a intervenção no Rio de Janeiro lograr algum êxito, nada garante que as eleições de outubro venham a acontecer. É isso que analistas estão colocando. Trabalha-se com a perigosa hipótese de uma certa prorrogação do governo Temer numa conjugação de forças civil e militar. Não podemos descartar esta hipótese. Por outro lado, nós temos uma certa indefinição das esquerdas no Brasil na escolha de um nome de consenso que venha a representar esses setores mais progressistas no espectro político brasileiro. Alguns nomes se falam de Manuela Dávila, candidata pelo PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL, Ciro Gomes, do PDT, e um nome mais claro, competitivo, aqui nos setores mais progressistas, é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, caso não haja impedimento jurídico para tal. Na esquerda. Na direita nós temos com percentuais bastante expressivos, sendo colocado inclusive em segundo colocado, o percentual de apoio ao deputado Jair Bolsonaro do PSD, um candidato com características mais conservadoras. E Bolsonaro tem o apoio do general do Exército Antônio Hamilton Mourão, que passou a reserva agora na última quarta-feira, dia 28. Mourão, em seu discurso final, conclamou e fez um elogio ao coronel torturador da época da ditadura militar, Carlos Brilhante Ustra, e o chamou de herói. O mesmo Mourão disse que, se precisar, subirá no palanque em prol de Bolsonaro. Muito bem, à esquerda e à direita temos esses candidatos, e ao centro é bem provável que Geraldo Alckmin, do PSDB, concorra novamente, tentando aí aproximar-se dos eleitores mais de centro. Bom, para terminar, como diz o interventor general Fardado Braga Neto, o Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil. O que significa isso? Não se sabe ao certo. Uma experiência que pode ser adotada em outros estados? Pode ser que sim, pode ser que não. O certo é que Temer entrega aos poucos o poder aos militares e esses farão o serviço sujo, né, de subir em favelas e prender ou até matar os malfeitores. Intervenção em favelas pobres é fácil. Difícil é uma intervenção social, política, com políticas públicas que beneficiam toda a população. É isso que nós temos que trabalhar. Trabalhar com políticas que, em médio e longo prazo, possamos incluir as pessoas através de políticas sociais, de educação, de cultura, de lazer, de emprego, de moradia, de saneamento, para que todos possam usufruir desse grande país. O problema que nós temos que enfrentar: desigualdade social e distribuição de renda. Sem isso, o Brasil não vai a lugar algum. Um abraço, obrigado por ter acessado o nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha e participe com a gente. Até semana que vem.